Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 23 de setembro, e hoje a Igreja nos apresenta a memória dele, o grande São Padre Pio de Pietrelcina, um dos meus grandes intercessores, um dos grandes modelos de sacerdote que a Igreja teve, sobretudo nos últimos tempos. Eu tive a graça de visitar San Giovanni Rotondo, tive a graça de rezar diante de suas relíquias, de sentir o perfume de rosas que exala daquele lugar e presidir a missa no altar em que por tantos anos ele a presidiu, utilizar um dos cálices que ele sempre utilizava e reconhecer ali que naquele lugar um santo esteve vivendo, presente na simplicidade, na humildade, como Deus assim o quer. Então eu quero te convidar, junto com São Padre Pio, a iniciar este nosso momento de meditação da palavra, invocando a presença do Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na graça da Trindade, vamos agora então tomar em mãos o Evangelho, que está em Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 18. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis. Pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos, de fato não se acende uma vela, uma lâmpada, para que ela fique escondida debaixo da mesa. Aquela vela ou lâmpada que são acesas, elas estão ou em cima da mesa, no caso da vela, ou a lâmpada no teto da casa. E para quê? Para iluminar. Mas vejam, a vela não se acende só e não vai sozinha para o alto da mesa, do mesmo modo como a lâmpada que ilumina, por exemplo, esta sala não foi parar ali por conta própria, ela foi colocada. O que eu quero dizer com isso? Que Deus espera de nós uma atitude humilde, que nós não queiramos ser a evidência ou evidenciados, que nós não desejemos os lugares de destaque, que nós não estejamos à procura de holofotes. Se Deus vê em nós a luz e Ele quer que a luz dele em nós brilhe, Ele mesmo, no tempo por Ele determinado, vai nos colocar sobre a mesa, para que a luz que dele é refletida em nós possa iluminar a vida de tantos homens e mulheres. Mas para entender o tempo de Deus e entender o que Deus quer de nós, nós precisamos cultivar duas virtudes que nos são extremamente necessárias: a humildade e a obediência. E aqui nós vemos Jesus como o grande modelo e exemplo de humildade e de obediência. Humildade porque não se fez maior do que ninguém, e obediência porque abraçou o plano de seu Pai e o cumpriu até o extremo, com toda a alegria e perfeição. Neste dia de hoje, nós temos um outro exemplo que para nós é muito mais tangível, que é o exemplo de São Padre Pio. Quem era São Padre Pio? Superior da Ordem Franciscana? Não. Cardeal da Santa Igreja? Não. Grande doutor em teologia? Não. Um monge simples, humilde, obediente, que atendia confissões e celebrava a missa. Nem mesmo guardião do convento de San Giovanni Rotondo ou qualquer outro cargo administrativo naquela comunidade monástica
São Padre Pio teve. E por quê? Porque não era o desejo de Deus que ele perdesse tempo com as vaidades do mundo. Deus sabia que o seu coração era um coração entregue, um coração inteiramente doado à Igreja e ao Cristo. E Deus sabia que por meio desse coração humilde e obediente, ele poderia operar grandes milagres na vida dos outros, seus filhos e filhas. Aqui nós compreendemos porque por tanto tempo o Padre Pio passou no anonimato. Quantas vezes, por ordem até da própria Igreja, ele foi privado da exposição pública? Porque Deus tinha um plano. No momento em que este homem, provado na sua humildade, na sua obediência, no seu brio, estava pronto, Deus o colocou, não como uma vela, mas como um candelabro inteiro sobre a mesa, ou seja, no meio do povo e do mundo, para iluminar as consciências e a vida de tantos penitentes que vinham do mundo inteiro para se confessar com ele. Ora, essa é a atitude que nós devemos ter diante da palavra, diante do Evangelho, diante do chamado de Deus. Nós não somos os autores da graça, mas nós somos servos da graça. Nós não somos a graça, nós somos os canais que Deus deseja estejam limpos para que por eles a graça flua. Nós não somos os autores da Boa Nova, nós somos servidores. E esse homem entendeu muito bem isso. Entendeu tão bem isso que disse a Jesus: Senhor, eu quero me oferecer em expiação. Eu quero sofrer por ti, pela igreja, pelos pecadores. E Deus lhe deu essa graça. Por 50 anos carregou sobre o seu corpo os estigmas de Cristo, mãos, pés, o lado, dores constantes, sangramento constante. Mas foi fiel. E segundo o relato dos seus companheiros de convento, sempre alegre, sempre sorridente. O santo é aquele que não se importa consigo mesmo, mas que quer única e exclusivamente agradar a Deus e servir aos irmãos. Pode estar vivendo o pior momento da sua vida, mas está sempre feliz e sorridente. Vamos pedir hoje, então, por intercessão de Padre Pio, que nós queiramos, de fato, ser nas mãos de Deus uma lâmpada que ilumine, um farol, um verdadeiro farol, mas que tenha consciência de que os louros da vitória não nos pertencem, pertencem ao Senhor deles. Vamos pedir por intercessão do Padre Pio a bênção de Deus? O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, de São Miguel Arcanjo e hoje de Padre Pio de Pietrautina, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.